Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa live, né? Essa live que Deus tem nos dado a oportunidade de poder compartilhar com você toda terça, né, e toda sexta-feira. Temos tido a oportunidade de compartilhar inúmeros assuntos e temas com pessoas tão importantes que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conversar. E hoje à noite, né, eu quero já adiantar para você, ó, tem aqui até uma gata que chegou do meu lado. Brincadeira, para participar da live. Então, queria só dizer a você que é uma honra para a gente. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, né? O tema da nossa live hoje é Visão e Valores, Verbo da Vida. E para esse tema de hoje a gente vai estar com essa pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, eu e minha família aqui, né? De tantas conferências e momentos que a gente tem tido com ele, que é Tiago Garcia, né? Ele que é o primeiro secretário executivo do Ministério Verbo da Vida, lá de Campina Grande, né? Ele já entrou aqui, deixa eu tentar aqui localizar, vou colocar ele aqui. Enquanto isso, deixa eu apresentar ele, né? Casado com Raquel, né? A esposa tem alguns, como é que fala? Aplicativos, não? Que fala sobre verbo em forma, né? Enfim, a gente está com gente que está de alta qualidade, que pode nos abençoar, que hoje não vai ser diferente. Como você tem sido abençoado nas nossas últimas lives, hoje vai ser abençoado também, né? Tiago, que assim, a gente tem um carinho enorme, ele já está aí na tela, já vou deixar ele falar com vocês. E quando a gente falou, né, conversando com ele sobre o tema para hoje, né, falar sobre visão e valores, verbo da vida, Tiago, você é aquela pessoa que para a gente é o cartão postal, né, desse ministério, por conta das conferências e oportunidades que você tem, né, de poder falar sobre a visão verbo da vida. Isso tem nos impactado, né, de uma forma extraordinária. Então, queria que o Tiago pudesse sair e falar com a gente. Tiago, além de servir no ministério, né, na diretoria, ele tem muitas atividades, ele é advogado, ele cuida da parte jurídica também desse ministério, né, tantas coisas. Quando eu vim aqui para Ponta Porã, algumas informações, né, jurídicas, a gente teve que entrar em contato com ele. Enfim, então eu quero só anunciar para você que está aí nos acompanhando. Queria que você pudesse compartilhar essa live com outras pessoas, né? Esse tema Visão e Valores do Ministério Verbo da Vida vai com certeza te abençoar, vai te colocar um norte, né, acerca da importância desse ministério, e que você está numa boa igreja, dentro de uma boa visão, com bons propósitos que vão abençoar você. Tiago, seja muito bem-vindo a essa nossa live hoje, aqui na fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan, no Paraguai. Oh, coisa boa. Boa noite, graça e paz, queridos. Olá, Lodônio, Amém. Vânia, todo mundo aí. Que bênção falar com vocês. Né? Obrigado pelo convite. É uma alegria poder compartilhar. Né? Estamos distantes Sim, geograficamente, mas no coração firmes, próximos e desejosos de ver tudo aquilo que Deus tem feito aí. Né? é Como verdade. você falou, atualmente eu trabalho aqui, sirvo no Ministério Verbo da Vida, no Centro de Operações, né, auxiliando nessa parte jurídica, né, e tenho ficado muito feliz. Sou casado com Raquel também, como você lembrou aí, Sim, né, do Verbo em Forma e tal, um isso, projeto que ela, todo é mundo fit verdade. aí, né, isso É mesmo. verdade. E tem sido um tempo maravilhoso. Somos casados há 4 anos, né, Raquel ela Hum, é natural de Bauru, nos conhecemos aí pelas conferências, em viagens, e depois, um tempo posteriormente, ela veio morar aqui em Campina, nos aproximamos mais e estamos desfrutando de um tempo maravilhoso. Né? Então, ficamos muito felizes, estamos animados para essa noite, cheios amém. de expectativas, né, para aquilo que Deus vai tocar, alcançar os nossos corações. Muito obrigado, Maldonado, pelo convite, pelo carinho e também pelo trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido aí, né, nessa região fronteiriça aí de Ponta Porã. Né? Amém. Amém, Tiago. A gente tem que estar feliz, né, de você ter aceitado esse nosso convite. E talvez algumas pessoas possam olhar esse tema, né, visão e valores, parece que saiu um pouquinho daquilo quando a gente fala Uhum. sobre profeta, quando a gente fala sobre fé, sobre oração. Uhum. Mas eu acredito que as pessoas vão se surpreender hoje, Tiago. Inclusive, uma das nossas matérias do discipulado, né, quando a gente está ministrando elas, que a gente fala sobre o governo da igreja, tem um dos vídeos que o ministério tem de divulgação ministerial, né, de toda a estrutura do ministério, que fala da diretoria, e de toda a estrutura que o ministério tem, né? Quando a gente passa aquele vídeo na aula do discipulado, Legal. entre a matéria,
as pessoas saem da aula assim impactados, né, pela excelência e por tudo que o Ministério Verbo da Vida tem, né? Então, falar sobre visão, né, lá em Provérbios fala que o povo sem visão perece, Merece. né? Então, eu acredito que nós não fazemos parte do povo que perece. Nós fazemos parte do povo que vence, que está na vitória, né? E as pessoas vão entender mais ou menos isso acerca da visão e propósito que o Ministério Verbo da Vida tem. Então, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco nesse aspecto, né, da visão. Eu não vou nem falar muita coisa, né? Eu separei umas perguntas aqui, se der tempo da gente Legal. poder fazer, mas você tem sido, assim, como eu disse anteriormente, é o cartão postal desse ministério, com toda a diretoria do ministério e nas conferências e outros meios de comunicação, vocês têm apresentado a visão desse ministério, os propósitos, mas você, para mim, fica muito forte quando vamos para as conferências que você está lá falando e você consegue, essa sua maneira suave, né, agradável, bem colocar as suas palavras, e isso aí nos fortalece, nos edifica bastante. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade acerca desse assunto. Tá, joia, Ladônia. Eu vou discorrendo aqui. Na hora que você quiser me interromper aí, Tudo bem. pode ficar à vontade, tá bom? Amém. Muito obrigado, né, pelas palavras aí de carinho, de encorajamento. A gente fica feliz, né, de saber que de alguma maneira Deus está alcançando nossos corações. Os momentos das Amém. conferências, eles são realmente muito preciosos, né? Uma ocasião onde todos os ministros do Verbo da Vida estão reunidos, né? E, Sim. assim, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a visão do Verbo da Vida, os valores do Verbo da Vida, eu queria compartilhar um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, nos Sim. assistindo, o que é o Verbo da Vida, né? Porque algumas pessoas elas não têm essa clareza, ou embora saibam com clareza, não têm a dimensão da proporção daquilo que Deus está fazendo com precisão, né? A gente Verdade. hoje, né, tem aí quase 400 igrejas espalhadas pelos todos os estados do Brasil, né? Sim. Mas tudo isso começou numa única igreja, através do pastor Buddy Jen, né, graduados do Centro de Treinamento Bíblico Rema em Tulsa, nos Estados Unidos, vieram aqui para o Brasil, né, trazendo essa visão da palavra da fé, né? Sim. É importante a gente começar, né, por esse ponto, porque o pastor Buddy e Jen, eles vieram aqui para o Brasil com um propósito, né? A gente que conhece um pouco mais da história, o próprio Lodônia aqui que já esteve bem mais perto, né, entende que o pastor Buddy ele sempre falava, embora hoje a gente tenha uma definição clara desses conceitos, né? O pastor Buddy ele Sim. não tinha, quem conheceu, né? Ele não É tinha esses verdade. conceitos claros, mas ele estava sempre afirmando a visão, sempre proclamando a missão, os valores, né? Então é muito confortável para nós hoje falarmos um pouco sobre isso, porque nós já estamos falando num terreno que foi muito bem solidificado, né? Verdade. Na medida que essas igrejas elas foram crescendo, né? Desde 1992 a gente foi acompanhando a necessidade de uma organização, né, uma pessoa jurídica, que é o Ministério Verbo da Vida. O Ministério Verbo da Vida é também uma pessoa jurídica, né, que tem a É função verdade. de supervisionar, acompanhar e trazer suporte para o bom funcionamento das nossas igrejas e escolas, né. Na ocasião, em 1998, quando o Ministério foi criado, tínhamos 8 igrejas, né, e foi proposto para elas essa nova forma de funcionamento, a que todas aderiram de prontidão, com desejo de fazer parte, né, e a partir de então, o ministério ele tem se expandido, né? Mas é muito interessante perceber que ao longo de todos esses anos, com muitas mudanças, né, sempre um núcleo ele permanece fiel, né, que é o desejo de levar a palavra da fé para libertar o povo, inicialmente no Brasil, foi com essa palavra, né, que o pastor Bud saiu dos Estados Unidos, Verdade. leve a minha palavra da fé para libertar o meu povo no Brasil, né? Ele até falava assim, leva a minha palavra da fé para o meu povo no Brasil e os libertar, né? Ele conjugava a frase do jeito dele, com o português dele, né? Mas ele sempre falava isso com muita ênfase, porque é o senso de existência que há no Verbo da Vida. Para que o Verbo da Vida existe? O Verbo da Vida existe para libertar as pessoas através da palavra da fé. Né? E tendo essa clareza, né, do propósito da nossa existência, Sim. a gente pode também, né, entender aonde nós estamos e para onde nós estamos indo.
né? É muito interessante que as coisas elas têm acontecido de uma forma bem acelerada desde 1998, como pessoa jurídica, o Ministério Verbo da Vida, mas até antes disso, né, através das igrejas que foram plantadas desde 92, Sim. né, e a gente vê mesmo essa palavra transformando vidas, famílias, né? Hoje aí, Lodônio, né, lá no em Ponta Porã, Ponta Porã. tratando com famílias, acompanhando vidas, né? E talvez você que esteja nos acompanhando aí tenha tido a sua vida transformada por essa iniciativa, né? É muito precioso a gente perceber, né, que a obediência de um casal, Pastor Buddy e Jen, Verdade. anos atrás, continua produzindo um efeito em cadeia, né? Um efeito em onda, né? Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu gosto de pensar sempre, Lodônio, nisso, como aquela pedra que a gente joga no rio, né? A gente Sim. joga, às vezes, uma pedra no rio, assim, bem despretensiosamente, né? Ela bate, às vezes vai afundar com muita rapidez, mas aquelas ondas, elas vão se ficando cada vez maiores, né? Círculos concêntricos vão aumentando, aumentando, aumentando. E a gente vê mesmo isso acontecendo no nosso ministério. A chegada do pastor Buddy Jen aqui foi esse primeiro impacto que Deus causou no Brasil, né? E até o ano de 2009, né, o pastor ele tinha muita clareza para onde ele estava indo. Ele sempre dizia, olha, nós precisamos de uma igreja em cada estado do Brasil, nas capitais, e das capitais a gente abrangendo os demais municípios daquele estado. Nós precisamos de uma escola Rema em cada estado do Brasil. E é uma notícia muito feliz, né, Laudane, de compartilhar, é que esse ano, em 2020, o último estado, só faltavam 2 estados, né, para 3 estados, Macapá, Rio Branco, né, e Acre? Macapá, Rio Branco e Acre, né? E aí foram 3 escolas novas abertas, e aí a gente já tem um Rema em cada estado do Brasil. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente fica feliz de perceber que nesse momento a visão inicial que Deus tinha concedido ao pastor Bunny, ela se cumpriu, né? Verdade. Porque levar essa palavra da fé para o Brasil. Esse senso de visão, não divisão, mas de visão, Visão. né? E isso, ele é muito importante porque ele nos traz a clareza de para onde nós estamos indo, né? E o pastor Bud, ele falou, 2009, o Senhor falou comigo, o verbo da vida vai para as nações. A gente até Verdade. já tinha, naquela época, igrejas internacionais, né? Mas o foco mesmo, a visão, ela tem esse poder de canalizar a energia, né? O foco. E o foco mesmo era alcançar cada estado do Brasil, cada capital do Brasil. E que bênção que isso já foi concretizado, de modo que nos permita avançar para próximos estágios. E a visão, Lodônia, ela tem uma característica interessante também, porque você vai à igreja em Ponta Porã, né? Você assiste um culto, você vai a uma outra igreja em Rio Branco, no Acre, você assiste um culto, você viaja para o Pará, você assiste um culto, né? Você vem aqui na Paraíba, em Campina Grande, você assiste um culto na nossa igreja sede, viaja para São Paulo e você consegue perceber, nós todos somos uma só família, né? Verdade. Nós somos uma só igreja, espalhadas aí em mais de 400 localidades, mas uma só igreja, fazendo o nosso papel naquela missão que Jesus trouxe de edificar a igreja de Cristo, né? Então, quando você chega na igreja que chama Verbo da Vida, o próprio nome já diz, né? Verbo da vida. A É uma vida. coisa maravilhosa e até autoexplicativa, né? É Porque você verdade. sai dali cheio de vida, É porque você verdade. vai receber a palavra, verbo, né? Que vai te encher de vida. E isso acontece, é uma coisa muito linda de se ver mesmo. A gente recebe demais esse feedback. A gente tem essa alegria pessoalmente, né? Por causa do nosso trabalho de supervisão, Sim. né, e acompanhamento das igrejas, a gente roda o Brasil todo aí e a gente se sente em casa no primeiro abraço. Né? Você chega às vezes no aeroporto, ou de carro, ou de ônibus, o que quer que seja, né? E você sai ao encontro, muitas vezes, de uma pessoa que você nunca viu na vida, e aí quando você estende a mão, dá o primeiro abraço, você sabe, rapaz, nós somos família, né? Uma É família que verdade. Deus está plantando aí, espalhada por toda a terra, e a gente tem muita alegria, muita satisfação
de fazer parte dela, né? Agora, esse jeito, como as pessoas dizem, né? Não sei se você já ouviu, Lodônia, essa expressão aí, é famosa, né? Essa pergunta estava aqui. Como é esse jeito, verbo da vida de ser? Pronto, já vai responder É essa isso pergunta mesmo. aí. Show de bola. Porque muitas vezes as pessoas elas percebem certas características no verbo da Sim, vida, né? E é interessante que essas características são as mesmas. Eu não sei, algumas pessoas talvez pensem que isso é fruto do acaso, que isso é fruto de que fazemos parte, que as igrejas elas foram surgindo nessa sucessão, umas cooperando com as outras, e isso realmente tem um certo componente, né? Mas uma cultura institucional assim, um jeito organizacional, ele sim. não acontece de forma casual, despropositada. Né? É Uhum. preciso realmente muito foco, é preciso muito trabalho para que isso se estabeleça e esse desafio ele se torna ainda mais expressivo quando a gente está falando de uma organização que excede, né, as fronteiras do próprio país. Mas Verdade. essa é uma característica que o próprio Pastor Bud, ainda que não dominasse tanto os conceitos, né, de planejamento estratégico, ele sempre nos fez, como o nosso Gabriel está citando aí, né, em todas as conferências, rapaz. Lodônio lembra disso, né? É claro. Primeira fala dele lá na sexta noite, ele sempre Isso mesmo. dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, né? Eu rogo-vos, na verdade não era esse, não era outro, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que sejais inteiramente unidos, né? E que não Meu haja entre vós pensamento. divisões, apresentando o mesmo parecer, a mesma fala e a mesma disposição Verdade. mental, né? Então, o que possibilita, Lodônio, essa cultura organizacional do verbo da vida, se eu posso usar essa palavra para esse momento, Sim, né? Ela ser tão uniforme, né, dentro de tantas igrejas, tantas cidades, tantos estados, é sempre esse tom de unidade. Né? Nós não verdade. estamos sozinhos, nós não queremos fazer a obra de Deus sozinho. Eu lembro que o pastor Tony Cook, né, em 2008, se eu não me engano, ele teve uma conferência lá em São Paulo e ele disse: olha, se você está fazendo a vontade de Deus sozinho, provavelmente não é a vontade de Deus que você está fazendo. E olha que citação maravilhosa, porque a Verdade. vontade de Deus ela se faz em conjunto, em parceria, em família, né? A própria Bíblia nos ensina que aquele que se isola busca os Busca. seus próprios Isso interesses, mesmo. né? Mas nós estamos reforçando essa visão, buscando, né, implementar essa unidade. E essa unidade que o pastor Bud ele foi tão categórico em nos ensinar, né, que tem dois componentes, que Sim, tem a forma de falar, mas tem também o parecer, a disposição mental. Né? É interessante quando você começa a conversar com um irmão, com uma pessoa de outra igreja, do Verbo da Vida, tem uma atitude. Né? Não sim. é só a placa, não é só a cor, não é só o jeito Verdade. da cadeira, não é só a música que a gente canta, não é só a ordem do culto, embora seja também bem Sim, semelhante, mas tem um componente subjetivo, né? Tem uma atitude que é contagiante. Você chega na igreja e rapidinho você já está sentindo aquele espírito da fé. é Mesmo verdade. isso é uma coisa linda da nossa visão, né? E temos certeza de que é um dom da parte de Deus. É a própria graça do Senhor, né? Nos habilitando de maneira corporativa a cumprir o nosso papel no chamado que Ele nos confiou. Né? Então a gente tem mesmo hoje uma clareza, né? Qual é a nossa visão? A nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Né? Então a gente tem muito claro para onde a gente está indo, gente. Nós estamos todos juntos nesse mesmo barco e nós estamos rumando, desbravando esse mar aí em direção ao Brasil e às nações, com esses dois componentes que sempre foram muito visíveis. Né? Todos sabemos que a fé ela faz parte do nosso DNA, né? Nós somos da fé. Essa sementinha do verbo da vida que brota é uma semente de fé. Né? Então não tem como ser do verbo da vida sem fé. Eu não sei se Verdade. isso aí é uma notícia desanimadora para alguém, viu, Lodônio? Mas não É, tem como, porque é contagiante, né? Esse é mesmo verdade. espírito da fé. O Guto gosta de dizer, rapaz, você não consegue pegar gripe
de quem não tem gripe para dar. Agora, se o cara dá um espirro cheio de gripe do seu lado aqui, e nessa época aí a gente tá sendo bem cuidadoso com esse contágio aí, né? Mas se o cara dá um espirro cheio de gripe aqui, é possível que você pegue gripe com quem teve gripe. Né? O espírito da fé é da mesma forma. Você não pega o espírito da fé de quem não tem o espírito da fé para dar. Agora, quando você se encosta em alguém, quando você se associa em alguém com essa mesma disposição de fé, isso vai pegar. Né? Funciona do lado positivo e do negativo. Né? A incredulidade ela é contagiante. Mas se a incredulidade ela é contagiante, a fé também é. Né? Nós que estamos crendo e falando, como o apóstolo Paulo disse, eu tenho, porém, o mesmo espírito da fé, por isso criei e logo também falei. Né? E no Verbo da Vida nós somos assim. Faz parte do nosso DNA. Né? Faz parte de quem nós somos. E eu gosto sempre de pensar, né, no DNA como uma característica até que ultrapassa a nossa vontade. Né? Porque eu não escolhi a cor do cabelo que eu ia ter, né? A mulherada aí ainda tem a opção, né, de fazer uma... É verdade. Os homens, eles estão mais aí, só quando fica branquinho e tal, não sei o que, dá um trato. Mas você não escolhe a cor do cabelo que você vai ter. Ela é fruto da sua origem, do DNA que te gerou. Rapaz, e se você é do Verbo da Vida, meu irmão, a gente só reage com fé, viu? Não tem escolha não tem lugar para incredulidade não. Nós somos da fé. E a gente está alcançando o Brasil. É bem verdade que já cumprimos aquela estratégia que o pastor Bud apontava, né, de uma igreja em cada estado, em cada cidade, em cada capital. Hoje nós já temos, né? Mas isso não quer dizer que a gente já alcançou o Brasil, não. Né? Tem muita gente ainda para ser tocada nas cidades onde nós já estamos, né? E em outras cidades e municípios também. Então, esse trabalho de expansão da palavra da fé e do amor, ele continua no Brasil, mas agora ele extrapolou as fronteiras nacionais de forma propositada. Né? Nós temos igrejas na Europa, Inglaterra, né? Portugal, Espanha, França, no Japão, em Angola, na África, em Moçambique, na Argentina, no Chile, Canadá, Estados Unidos. Então, essa palavra, queridos, ela está tomando as nações. Mas como o Silvio está dizendo aqui, há muito trabalho a ser feito e você faz parte dessa família. Agora, é interessante pensar que quando a gente faz parte de uma família, a gente tem também o dever, eu sei que é uma palavra forte, mas eu diria que é um dever mesmo, de representar bem essa família, né? De transmitir as características dessa família. Então, as características predominantes, dentre outras que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os nossos valores institucionais, mas essas características que estão até incorporadas dentro da nossa visão são a palavra da fé e o amor. Né? Então, no Verbo da Vida, você sempre vai encontrar uma palavra de fé, que vai te colocar para cima. É muito difícil você chegar num culto e sair mais triste do que entrou. É verdade. No Verbo da Vida, não. Você sai animado, você sai cheio do fogo, né? Pronto para conquistar a sua semana, para conquistar, né, aquilo que Deus está colocando diante de você. Então, a gente precisa mesmo cultivar essa atitude. Agora, quem conheceu o pastor Bud, e eu acredito que Lodônio teve também essa oportunidade, né, de conviver um pouco com ele, né, sabe que ele era um homem que, no seu olhar, ele já transbordava o amor de Deus. As pessoas, elas brincam, né, que ele era duro. Ele era mesmo, às vezes, mas isso não fazia dele, queridos, alguém que andava fora do amor. Porque eu acho que hoje o mundo tem confundido um pouco as coisas, sabe? Parece que ser amoroso é deixar todo mundo fazer o que quer, quando, na verdade, a palavra ensina que é diferente. Verdade. Então, nós temos um padrão, né? E o pastor Bud, ele sempre foi atento a esse padrão. Andar em amor, muitas vezes, é dizer a verdade às pessoas. Né? Andar em amor é você ver uma pessoa se aproximando de um precipício e gritar com toda a força do seu pulmão para ela sair de lá e não ficar caladinho, para não magoar, para não chatear e deixar aquela pessoa se precipitar. Então, o pastor Bud, ele sempre transbordou do amor de Deus. Né? E ainda nos momentos que ele estava corrigindo, era muito comum ele começar a falar com você, às vezes meio duro, e com pouco tempo já está com lágrimas caindo dos olhos, né? Porque era mesmo essa atmosfera de amor, né? Era essa pessoa que a gente conhecia. Às vezes a brincadeira e a dureza dele
tinha um aspecto cultural também, né? Um americano, às vezes a gente não entendia bem a faixa etária que ele já vivia, um senhor, né? Que teve uma vivência numa região caipira, né? Então Sim. tudo isso pode ter feito. O americano, por natureza, já é mais diretão, né? Eles mesmo brincam com a gente, que diz que a gente fica arrodeando, né? É Às vezes verdade. é verdade mesmo, né? Mas isso nunca fez, né, do pastor Bud alguém destituído de amor. Pelo contrário, numa conversa rápida você percebia quanta sensibilidade, né? Quanto amor de Deus sendo compartilhado. E ele indo para o céu, né? Partiu para estar com o Senhor em 7 de novembro de 2013, deixando para o nosso querido presidente Guto Emery, né, a missão de levar adiante a condução dessa estrutura ministerial. E, queridos, conversar com o Guto, hein, Lodônio? É do É mesmo verdade. jeito. É Né? a mesma Você palavra, o fica. mesmo tom, em tudo. É do mesmo jeito. A gente É estava numa live verdade. semana passada da editora, né, e o pessoal começou com uma hashtag lá, Guto escreve um livro, né? E aí eu disse, rapaz, é brincadeira, porque, né, você vai para uma administração onde Guto tá, você já sai assim, entusiasmado. É Não dá para verdade. ficar cabisbaixo. Agora imagina isso num livro. Você lendo e se animando, né, regozijando nas verdades, porque é uma atmosfera de fé. Né? Então, a gente consegue ver nele também. Eu lembro que aqui em Campina Grande, eu não vou ter precisão da data agora, mas na primeira Sim, vinda do pastor Doug Jones aqui, deve ter sido ali perto de 2008, sim. 2007, 2009, entre 2007 e 2009, alguma coisa assim. Ele veio para um acampamento de carnaval aqui na igreja de Campina e ele viu o apóstolo Guto pregando, né? E foi muito interessante um comentário que ele fez. Ele disse: Olha, é muito comum a gente ver um círculo de pregadores que conviveu com o irmão Reagan carregando o mesmo espírito da fé. Mas no seu caso, a gente sabe que você não conviveu com ele. E ainda assim é possível perceber sobre você esse mesmo espírito da fé que estava sobre o irmão Reagan, porque você é o fruto do fruto. E olha que coisa interessante, ele Verdade. falou, né, do apóstolo Guto como sendo um fruto Sim, do fruto que foi o pastor Bud a respeito do irmão Reagan. Né? E a gente consegue mesmo perceber na vida dele essa característica de fé. Eu costumo dizer, né, a gente brinca às vezes que a gente vai fazer, vai correr, né, vou contar um segredinho aí, não sei se ele daqui a pouco está chegando, né, mas ele sua bastante. Eu não suo muito, né, mas ele sua bastante. Às vezes a gente vai correr, andar de bicicleta, aí ele, rapaz, eu estou ensopado aqui, né, então ele transpira. E eu gosto de dizer, rapaz, o apóstolo Guto, ele transpira fé. Porque se verdade. você está perto dele, você vai ver. E o amor, a gente consegue enxergar com a mesma clareza, né? As palavras de amor sendo compartilhadas. Então, a visão do verbo da vida, ela está estabelecida, Lodônio, nesses dois pilares do amor e da fé, para que seja compartilhada no Brasil e nas nações essa palavra que transformou a nossa vida. Essa palavra que transformou a nossa vida, ela é a palavra das boas novas, né? E eu estava ouvindo uma ministração hoje e o irmão que estava ministrando, ele estava dizendo, olha, essa palavra boas novas, ela quer dizer mesmo, na tradução original dela no grego, aquela notícia que é boa demais para ser verdade. E eu me identifiquei, porque essa palavra que temos no verbo da vida, essa palavra da fé, rapaz, muitas vezes a gente até fica com esse pensamento, meu Deus, ela é boa demais para ser Demais. verdade, mas o melhor de tudo é que é verdade, porque É é a verdade. palavra que o apóstolo Paulo disse, na fé, na boca e no coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, né? Tem três características, Lodone, que o Isaac lembrou aí, né? Associados ao amor e a fé, que a gente vê com muita clareza na vida do apóstolo Guto, é a alegria, né? Fé, amor e alegria. Que trio maravilhoso, hein? E é verdade, você falando sobre Guto, né? A gente sempre que teve a oportunidade por estar perto aí e de chegar no ministério, às vezes a gente quando se encontra na conferência, talvez algumas pessoas possam pensar, ah, é conferência, ah, é encontro de ministro, mas é uma característica, como você falou, né? Desse amor, da fé e da alegria
né, que a gente vê. Quando a gente chega no ministério, inúmeras vezes que eu cheguei, o tratamento sempre foi o mesmo. Amém. Né? Quando você falou aí sobre visão, e assim, essa visão que o Ministério, o Verbo da Vida tem, né, de chegar em todas as localidades, e se alguém vem aqui para Ponta Porã, se vai para Campina Grande, né, para norte, sul, leste e oeste do Brasil, ele vai encontrar essa palavra e essa inspiração de Amém. fé, não é verdade? E É é uma verdade. coisa que, assim, a gente se orgulha muito, né? Eu particularmente me orgulho. Quando eu Glória a vou dar Deus, aula isso mesmo. lá no discipulado, eu gosto de dar aula também, e quando eu uso essa matéria, né, falar do governo da igreja, ou quando eu volto de uma conferência, eu sempre gosto de pegar esses vídeos institucionais que o Ministério lança nas conferências, porque os vídeos, eles trazem uma amplitude, não somente de um passado, mas de um presente e de um futuro, onde o Perfeito. Ministério quer chegar, né? Talvez alguns possam pensar, onde é que esse Ministério quer chegar? Rapaz, esse Ministério vai chegar longe, É né? isso Porque se aí. com 400 igrejas a gente tem sido uma influência, né, em todos os cantos, como algumas pessoas aí falaram, né, que é verdade, é isso mesmo, essa palavra Uhum. é verdadeira, né, essa inspiração de fé. Para alguns que às vezes a gente conhece, eles falam que, oxe, vocês só falam em fé? Mas a Bíblia diz, se o justo viverá por fé, Isso né? Essa mesmo. deve ser realmente uma palavra que deve estar na nossa boca e no nosso coração o tempo todo, né? Então, É verdade. essa visão, essa simplicidade, você quando falou de Guto, né? Para mim, o pessoal do ministério foi a visão que passaram para a gente sobre a liderança, sobre Guto, Canrombé, Pastor João. Pastor João fez uma live com a gente também uma semana Legal. passada, e eu falava, né? Na época, o pastor Isaac, o quanto ele falava de vocês, né? Do Uhum. ministério, da liderança. E quando ele falava, as primeiras oportunidades que a gente teve de sentar para comer junto, né? Para fazer parte de uma reunião, uma coisa bem informal, cara, a gente saía da reunião impactado. Porque a Legal. gente dizia, rapaz, viu a simplicidade de Guto, viu a simplicidade de Canrobé, né, Maneco e Pastor João, vê a simplicidade deles, parece que a gente trata a gente no mesmo nível, no mesmo tom, né? Eu até admiro muito a posição de Guto, né, como um apóstolo desse ministério, Uhum. e o quanto ele não exige nenhum pronunciamento de alguém se dirigir a ele, apóstolo, pastor, não. Guto disse, rapaz, me chama de Guto, É né? isso mesmo. Ele traz, eu acho que Guto, ele simboliza, né, esse amor que você falou, essa fé, essa alegria, né, que está pela própria maneira de nos direcionarmos a ele, né? Ele Sim. não coloca de uma forma imperativa ou de posição o cargo que ele ocupa, né? Ele traz Uhum. isso para mostrar, olha, a visão que a gente tem é essa, é amor. Então a gente Isso deve mesmo. tratar um ao outro com esse respeito, com esse cuidado, né? Com essa maneira de ser, né? Realmente o Ministério Verbo da Vida, a igreja, ela tem uma maneira de falar, tem um estilo, É. né? Eu lembro que o pessoal, quando às vezes conversa com a gente, né, de outros ministérios, peraí, eu já sei de onde. Você faz parte, o seu ministério é da fé, né? Aí já Uhum. começa a linkar sobre isso aí. Mas isso realmente é uma coisa que nos impacta bastante, Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus, Ladônio. A gente fica feliz, né? Porque faz parte, né, desse jeito verbo da vida de ser, da nossa cultura organizacional, essa simplicidade, né? É um dos nossos valores, né? É o coração para servir. Você falando aí das conferências de ministros, né? Que tempo, é um tempo assim, gente, Verdade. precioso demais, né? A gente tem um ambiente assim maravilhoso, né? A gente fica junto num hotel, quando é aqui em Campinas, né? São vários Verdade. hotéis, mas que ambiente rico de comunhão, a gente desfruta, recebendo uns dos outros. E a conferência, ela é uma estrutura complexa, Sim. né? A gente chega, às vezes, com 2 dias de antecedência para montar as coisas. E, cara, quando você olha, de vez em quando, a gente dá uma escapulida quando vê, aí tá Guto descarregando um caminhão, né? Que chegou, né? Tirando caixa. E aí isso Tá você fica vendo? pensando, rapaz, isso nos leva a pensar assim, cara, se hoje a pessoa que está ocupando a posição de maior destaque, né? Ela entende que a posição não é um obstáculo que possa impedi-la de fazer isso, eu fico pensando, a posição de quem seria um obstáculo? Não é? É Não verdade. é? Então a gente sabe respeitar, com certeza, claro, sabe diferenciar as coisas. Existe uma hierarquia que precisa, né, acontecer para que o ritmo organizacional ele seja
de alguma maneira realizado, Sim, mas a posição, ela nunca vai ser aquilo a que a gente se apega e nem vai ser um obstáculo que nos afaste das pessoas. Pelo contrário, né, nós só estamos em alguma posição se estamos em razão de melhorar o alcance sobre as pessoas, né? Então, com certeza, cara, essa é eu diria que é uma marca de distinção, sabe? Porque é você não verdade. vê em todo canto, não, É mas verdade. vê na Bíblia. E interessante, eu vi uma vez um comentário do próprio Guto, né, falando de alguns ministérios, né, que talvez alguns, né, um determinado líder, eu lembro ele numa das ministrações falando que o líder comentando que na ponta das suas igrejas cresceu tanto que se perdeu um pouquinho, né, Uhum, do que se começou lá em cima, né? E nesse uhum, ministério a gente percebe que a mesma coisa que se comunica aí em Campina Grande, nas pontas, no ponto de pregação, né, uhum. numa congregação, né, numa reunião no lar, seja qual for a reunião, a palavra ela se mantém a mesma coisa. A Né? mesma. Então, você que está nos assistindo, né, nessa live, veja o quanto é importante a gente estar perto de pessoas que falam a mesma coisa. A gente não vai, vai ser uma raridade a gente encontrar dentro desse ministério, Tiago, e isso me traz uma tranquilidade muito boa, porque nos dá força para quando a gente fala de algo do nosso ministério, a gente sabe que em nenhum lugar vai se falar diferente. Vai falar a mesma coisa, vai ter o mesmo tom, a mesma conotação, e isso, Uhum, assim, nos dá um respaldo, né? Porque se talvez em alguns ministérios, um exemplo, alguns que falam, tem um programa de TV, eles comunicam algo e na ponta da igreja local eles não têm aquele mesmo comunicado, conosco não acontece. Né? As pessoas elas vão poder acompanhar nas lives que estão sendo aí em milhares de amém. igrejas nossas acontecendo, se são cultos online, sejam cultos presenciais, né, todos eles vão externar essa comunicação, essa visão, né, da gente querer fazer com que as pessoas não fiquem presas a coisas, mas fiquem presas à palavra. Essa palavra de fé Isso que está na mesmo. nossa boca, no nosso coração, que se a gente falar, né, como Kenneth Reagan, a sua história, né, de vida, inspirando, falando e motivando sobre fé, né, se alguém disser a este monte, ergue e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será. Então, a visão que o Verbo da Vida tem apresentado é que a gente possa falar mesmo e que Isso. aquilo que sai da nossa boca, crendo, Deus vai manifestar e vai operar coisas extraordinárias. Isso mesmo. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Explica um pouco melhor assim, qual a importância, né, de honrarmos a visão da pessoa do pastor Bud, né? Eu sei que você falou um pouquinho aí, mas a importância de honrarmos a visão dele por conta dos princípios que ele estabeleceu, né? O que isso vai gerar, né, nas pessoas, né? Uhum, A vinda para cá, porque a gente tem o dia Verbo da Vida de Missões em agosto, né? E a gente sempre traz a história do missionário Bud, né, vindo para o Brasil. Então, o uhum, que isso vai gerar nas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, foi um americano que veio para o Brasil, uhum. mas o legado dele, honrarmos ele, isso vai nos levar aonde? O que vai gerar dentro das pessoas, da igreja, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Legal, que pergunta maravilhosa, né? Não se trata, Lodônio, somente de uma história. É uma Sim, história, mas se trata de um testemunho de fé, né? Quando você conhece a história do pastor Bud, cara, de Jen, né? Mama é Jen, verdade. firme e forte hoje lá trabalhando nos Estados Unidos, abrindo mão do seu conforto, né? O pastor Bud ralou muito aqui no Brasil mesmo, já partiu para estar com o Senhor. Mas quando você Sim, conhece a história deles, você percebe que não se trata simplesmente de uma história, mas de um testemunho de fé. E a importância disso, ela se faz muito grande, né? Porque eu lembro uma frase que Guto gosta sempre de dizer, né? Ele diz, olha, as histórias da fé se repetem, só muda os personagens. Então, quando a gente verdade. conhece o testemunho de vida, de fé, daquilo que o pastor Bud chegou aqui com cento e poucos dólares no bolso, uma mala cheia de papel higiênico, porque não sabia se ia ter papel higiênico aqui no Brasil, né? Sem conhecer ninguém, sem falar português, e olha o que Deus fez por causa da obediência no coração. Rapaz, isso nos estimula, Lodônia, a perceber que se Verdade. nós honrarmos essa visão, se nós formos, porque quando a gente honra, a gente atenta,
né? Verdade. Ao invés de desprezar, de desconsiderar, não, pelo contrário, a gente atenta, a gente fixa a atenção, e quando a gente faz isso, a gente começa a ver os princípios de fé que foram colocados em operação. Eu costumo dizer que o crente ele gosta de muita novidade, né? Mas não é uma coisa muito compatível com a Bíblia, não, porque a coisa mais nova na Bíblia tem aí 2000 anos, né? Então não dá para ter muita novidade, não. A Bíblia não é um livro de novidades. Agora Isso a mesmo. Bíblia é um livro de princípios que trazem resultados. E quando você honra a visão, aplicando esses mesmos princípios que funcionaram no outro tempo, no passado, eles vão funcionar na nossa vida também. Já estão funcionando. Quem éramos nós? Quem eram as nossas famílias? Como Verdade. nós chegamos? Né? E ouvir essa palavra e dar guarida ao nosso coração é bem interessante, Rodônio, quando Jesus mesmo ele fala ali, né, sobre a parábola do semeador, né? A mesma palavra, cara. Palavra que foi considerada a palavra de Deus, né? Que ela mesma já tem em si o poder de frutificar. O próprio Jesus, Verdade. ele disse isso em outras ocasiões, né? Sendo plantada a semente na terra, ela vai frutificar não sabendo nem como. Então a palavra de Deus, ela já tem esse poder de frutificar. Agora, os resultados, eles foram diferentes na vida das pessoas. A frutificação, ela foi diferente e em alguns casos nem chegou a frutificar em razão da disposição do coração. Então, quando você honra essa visão com a disposição de coração certa, quando você faz pela visão, eu diria que a visão faz por você também. Na medida que você trabalha pela visão, a visão está trabalhando por você. Quando você leva essa visão adiante, a visão leva você adiante também. Pastor Bud foi resultado disso. Nós estamos desfrutando desses resultados e esse é o legado de fé. Que nós não precisamos ser especiais, que Verdade. nós não precisamos ser altamente capacitados, que nós precisamos apenas colocar a prática dos princípios em operação e os resultados eles vão chegar. Olha aí, Guto chegou. Olha aí, tá na área aí nossa aposta. Coisa boa. É, Agora vai. verdade. Agora vai. Você falando aí sobre esse legado de Pastor Bud, né? A gente vê que está se multiplicando mesmo, né? Uma Sim. visão missionária, né? A gente essa semana fez uma apresentação que a gente estava sem a Secretaria de Missões, a gente apresentou domingo. Temos 6 jovens aqui que a gente já começou a trabalhar, né, na Secretaria de Missões e quanto assim esse pessoal tá eufórico, né? Quando a gente encontra com alguns ministros, alguns pastores no Brasil, a gente vai encontrar aí uma série de pessoas que estão assim somente reverbando, né? Reverbar que diz, né? Do som. Reverberar. Isso aí, fazendo daquilo que o pastor Bud tem deixado, né? A gente vê Sim. pessoas que têm tido um chamado, uma direção, que vai, que rompe. Eu lembro que quando você estava falando aí a nossa história, né, a nossa vida, ela já conseguimos enxergar que houve uma mudança quando nós estávamos e onde nós chegamos. Eu lembro de um filme que foi marcante para a minha vida, é aquele filme Desafiando Gigantes, né? Não sei se você já assistiu, algumas pessoas Sim. também. Aquele filme ele fala de um fracasso, de um homem fracassado que tinha um rato dentro de casa, que não sentia o cheiro, né, daquele rato morto e tantas coisas de miséria que vivia, até que, né, há uma mudança, né, que a palavra causa na vida dele, e eu vi essa mudança na minha vida, né? Hoje eu vejo de onde eu vim, talvez sem nenhuma expectativa familiar que pudesse chegar onde eu cheguei como Uhum. pessoa, né, familiarmente, e eu vejo que foi justamente esses passos de fé, esse legado do Pastor Bud, essa firmeza, Uhum. né, de inspirar a gente, né, como você falou, Guto tá aí, e é verdade, Guto, sempre que a gente pega as mensagens de Guto nunca deixa uma pessoa ficar para baixo. Não. Eu sempre digo na igreja que dificilmente alguém vai chegar numa das nossas igrejas e ele vai receber uma palavra para sair pior do que chegou, né? Uhum. Olha aí, Guto dizendo, reverberar, vem do Uhum. grego cearense e Uhum. quer como uma pedra que num outro lugar mais rápido que um coice de jumento. É isso aí, Guto. Rapaz, depois da quarentena, esse dicionário promete, viu? Pois é, verdade. Né, isso tem realmente sido uma verdade, né? E tem nos colocado com muito prazer para servir nesse ministério.
né? Rapaz, eu fiquei agora até sem jeito. Botar aí com a gente aqui me deixou até sem palavras, Tiago. Vai lá, manda brasa, Eu tava dizendo para as meninas aqui, né? Na semana passada, a gente com a live com o pastor João, eu fui começar a live, eu repeti tantas vezes a mesma palavra, eu fiquei tão nervoso. Aí a minha filha disse assim, mas pai, o pastor João estava aqui final de ano, o senhor conversou tanto com ele aí. Eu digo, minha filha, é que quando a gente está diante de pessoas tão importantes, a gente fica um pouco sem jeito. Mas isso é para, na verdade, é o respeito que a gente tem, né? E honra pela pessoa de Guto, você e todos que estão aí, Silvia também, e outros que a gente viu aí que está na live. A gente fica sempre com aquele respeito e cuidado da gente nem falar nada, né, desagradável e cuidadoso com as palavras. É um zelo, né? É verdade. É o zelo que a gente tem com esse ministério. E é essa palavra que a gente tem tentado imprimir nessa fronteira. Amém. Isabela disse uma coisa, minha filha, pregando há uns dias, numa reunião que a gente teve aqui. Ela disse, nós estamos à porta de uma nação. Então, nós não estamos numa fronteira, nós estamos à porta de uma nação. Né? Então, eu peguei essa palavra dela, eu digo, rapaz, eu acho que esse Paraguai adentro, a gente vai ainda fazer muita coisa. Está fechada, por enquanto. Né? Eles nem permitem, por enquanto, mas quando abrir essas portas aí, a gente crê que vamos entrar dentro desse Paraguai aí e levar essa visão, esses princípios, esses propósitos do ministério. Vai sim. Fala aí, o Brasil, eu já fiquei... alcançando o Brasil e as nações. Né? Então, com certeza, essa palavra que tem frutificado aí, ela vai se expandir, né? Para além das fronteiras, como vocês estão na porta aí, com certeza pessoas serão transformadas no Paraguai, como nós fomos e como tem sido. Né? Essa palavra ela não encontra restrições, barreiras, fronteiras, não existe, gente. Situação difícil demais que essa palavra não possa contornar. Sabe, as pessoas estão muito aflitas, né, Lodônio, nesses dias com essa questão da pandemia, do coronavírus, né? Se vai dar certa cloroquina, se vai ter vacina. Rapaz, essas coisas são importantes mesmo. Mas o mais importante a gente já tem, que é a palavra, né? E com essa palavra, né, a palavra da fé é a vitória que vence o mundo. A gente vai desbravar, né, esse ambiente com essa palavra da fé mesmo. Nós vamos conquistar por meio da palavra da fé. E é esse jeito, né, que a gente compartilha no Verbo da Vida. Né? A gente já falou aqui sobre vários valores, Lodônio, mas eu posso passar uma revisãozinha aqui, uma listinha, né, para a gente não deixar nenhum de fora. Né? A gente tem aqui no Verbo da Vida uma vida de fé. Né? A gente está falando muito sobre isso, o pastor Bud ensinou, Guto, né, transpira fé, como a gente já falou, né, de unidade e amor, né, sempre nós estamos cercados, né, buscando o bem do nosso irmão, o próximo, buscando viver em unidade e exalando esse amor da parte de Deus. Né? No Verbo da Vida se faz as coisas com integridade, com honestidade, né, buscando mesmo corresponder àquilo que a palavra nos ensina. Nós vivemos sempre com alegria e paz. Lodônio, tá beleza aí a imagem? Não, olha o que... Não, tá beleza. Olha o que o Guto colocou aí. Eu cheguei tarde porque eu fui apresentar Carrombé em outra live. Carrombé fez o vestibular com 10 anos e com 16 anos se formou em engenharia. Niemeyer teve aula com Carrombé. Brincadeira, hein? Rapaz, o cara é uma sumidade, viu? Você só, ele pode ver com o Carrombé quando você sobe uma escadaria com ele. Pode perguntar, o Guto vai confirmar, Silvia também. Quando terminar de subir a escada, pode perguntar quantos degraus tem, ele vai saber quantos degraus aquela escada tem, com certeza. Não, e Carrombé falava, eu me lembro que lá atrás Carrombé falava que ele tinha memória, né? Ele trabalhava na faculdade, ele memorizava o CPF das pessoas, né? Tinha uma memória muito boa, né? De poder memorizar essas coisas. Mas, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa visão e valores, Sim. Qual a estrutura hoje do ministério? Algumas pessoas estão aí assistindo e talvez elas não saibam exatamente essa estrutura que funciona, né, para passar essa visão e esses propósitos como um local, né? Fala um pouco mais aí para a difusão dessa visão e valores. Como eu comentei no comecinho, Ladônia, a gente tem essa pessoa jurídica aqui em Campina Grande,
né, que tem a função, né, de supervisionar, acompanhar, né, é um órgão de controle, de alguma forma, das igrejas vida e das escolas Rema, né, e nessa realidade que hoje a gente tem quase 400 igrejas, Sim, aqui em Campina funciona os centros de operação, funcionam os escritórios onde nós trabalhamos parte do tempo, né? É uma estrutura complexa, né? A gente já tem aproximadamente 150 colaboradores aqui que trabalham diariamente, né? De 8 da manhã até as 5h30. Atualmente, 80% deles está fazendo home office, eu diria, né? sim, Em razão das medidas de restrição, mas o trabalho continua a todo vapor, né? Os meus companheiros aí que estão online podem confirmar. A gente tem trabalhado muito esses dias, né? E essa base de operações, ela funciona descentralizada em coordenações, né? Porque nesse trabalho de acompanhamento, conforme as igrejas foram crescendo, surgiu também a necessidade de uma especialização na assistência que se prestava, né? Então a gente tem, por sim, exemplo, a coordenação de comunicação, que faz todo o trabalho, né? Que faz aquelas lives que a gente participa, por exemplo, na quarta-feira, produz, filma, edita, né? A gente tem a coordenação feminina, que a Silvia está aqui comentando, sim, interagindo, né? isso mesmo. A gente tem, elas dão assistência à mulherada, às esposas de pastor, promovem a conferência, né? Mama Jen implantou essa ideia e Silvia tem dado continuidade de uma forma maravilhosa. A gente tem a escola, a agência de missões, que cuida dos missionários, que dá um apoio na escola de missões. A gente tem a parte das escolas, que a Roberto trabalha na supervisão das escolas. Aí Sim, a gente tem escola de ministro, escola Rema, escola Verbo da Vida. A gente tem a parte de TI, por exemplo, a coordenação de TI, onde a nossa equipe desenvolve os sistemas que a gente precisa usar no nosso dia a dia. A gente tem a coordenação jurídica, que eu faço parte, que traz o apoio jurídico para os pastores, para os diretores, para as igrejas. Então, a gente tem aqui quase 20 setores, né? 20 coordenações aproximadamente, que prestam essa assistência para as igrejas e escolas dentro da área de especialidade de cada um. Foi uma estrutura que não começou tão complexa, né? O Guto pode confirmar para nós aí, foi um grupo de pequenas pessoas, né, sim, que saíram da gestão da igreja de Campina Grande para fazer essa gestão do grupo de igrejas que começou, deu início à atividade do Ministério Verbo da Vida em 98, mas desde então esse grupo vem crescendo em tamanho e em complexidade das atividades. Então, hoje a gente tem essa base aqui em Campina Grande, né? Funcionamos no imóvel próprio aqui, que Deus nos agraciou com ele, né? É um imóvel grande, mas que está lotado. A gente está até planejando uma reforma para os próximos meses, porque a densidade demográfica das salas está alta, né? Tem sala que está compartilhando atividade, e a gente sim. crê que precisa mesmo de uma estrutura que nos possibilite um trabalho cada vez mais produtivo para prestar essa assistência aos pastores, diretores, igrejas e escolas. Esse trabalho, Aldônio, ele é Sim, fundamental, né, porque ele ajuda diretamente na manutenção dessa unidade, né, dessa jeito verbo da vida se disseminar de maneira integral por entre as nossas igrejas. verdade. Eu estava olhando aqui, Guto falou que se aqui estava com Covid-19. O celular acho que está mesmo. Eu estava olhando aqui no celular do pessoal, tá turvo. Não sei se melhorou aí. Para mim aqui tá aparecendo tudo normal. Mas, Guto, Guto, o celular, já dei aqui a medicação, ver aí se melhorou. Se não melhorou, a gente vai orar aqui para ver se, se melhora. Mas é isso aí, Tiago, né? A gente realmente tá feliz com esse ministério, né? Para a gente tem sido assim maravilhoso Glória a poder Deus. representar uma visão tão grandiosa, né? Com valores tão bem definidos, né? Com pessoas que estão aí. É isso que a gente estava Amém. falando, né? Guto transmite esse amor e esse carinho tão grande que entrou na live, já brincou, já falou aí, né? E é bom porque as pessoas estão Legal. vendo que o que a gente tinha falado antes, né, dessa simplicidade de Guto, de brincar, de Exatamente, falar, exatamente.
né? Ele já entrou aí, já brincou, já interagiu com o Jorge, já interagiu com Abraão, com Silvia, né? E com a gente aqui mesmo. E é isso que tem nos dado prazer, né? Quando a gente pensou de fazer essa live com você, Tiago, era para que as pessoas que pudessem assistir essa live vissem que nós não estamos num ministério que a gente fala algo e não pratica, né? A gente realmente está com um ministério que o que fala é o que a gente vivencia, né? Que a gente tem feito essa transparência, né? Da palavra e tudo que tem inserido no contexto de igreja. Então, para a gente é com muita alegria que a gente compartilha isso, né? E ver o pessoal interagindo, a gente fica feliz e prova, né, para as pessoas esse sentimento, né, não tem barreira, pelo contrário, tem prazer de um estar com o outro celebrando. Família e é o que a gente mesmo, tem né? visto, né? Exatamente, família. Isso mesmo. Né? Família que celebra, família que... Rapaz, a gente recebeu... Sim. A gente recebeu, Lodônio, uma vez um pastor dos Estados Unidos aqui, numa conferência, sabe? E quando ele foi embora, ele olhou pra gente e disse assim, rapaz, parece que vocês gostam um do outro, né? Quando a gente vê vocês trabalhando junto assim, a gente até pensa que vocês gostam um do outro. Aí eu lembro que a gente respondeu na época, o Guto falou, não, rapaz, a gente gosta mesmo. Né? A gente é família, a gente se diverte, a gente gosta de estar junto, servindo ao Senhor. Então, faz parte mesmo do Jeito Verbo da Vida, esse ambiente de família. É verdade. Tiago, eu queria que você desse um conselho assim para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Quando a gente fala sobre visão e propósito e valores, né? O que você poderia dizer para as pessoas que estão aqui para elas entenderem esse aspecto, né? De visão, para as pessoas poderem assim avançarem em suas vidas pessoais, né? Como igreja, com tudo. O que você diria para as pessoas acerca desse ponto, desse tema da gente hoje? Tá, João. Eu agradeço, Lodônio, né, a possibilidade da gente participar junto, né? Que noite agradável. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Né, e deixo para aquelas pessoas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, né? Que a visão, gente, ela representa um deslocamento. A visão, ela representa uma trajetória. Porque a visão, ela aponta um caminho aonde se vai chegar. Né? E se você subir a bordo, né, para fazer com que essa visão se concretize junto com a gente, a sua vida não vai ser mais a mesma, né? Se você subir a bordo e juntar-se a nós, essa visão pela qual nós trabalhamos, ela vai também trabalhar por nossas vidas, né? Nós já somos resultados disso, como a gente falou anteriormente, né? A nossa vida hoje representa o fato de, num momento do passado, a gente ter se juntado a essa carruagem. Né? E com certeza, se você perseverar a bordo daquilo que Deus te chamou para fazer, junto com o Verbo da Vida, esses princípios e esses valores, eles vão passar a fazer parte do teu dia a dia. Né? Com Deus, nós estamos sempre avançando. Amém, amém. Tiago, queria te agradecer, né? Para a gente foi uma honra poder compartilhar contigo, conversar, né? Ter esse momento. A gente até ia se encontrar nessa reunião que ia ter agora, mas mesmo, essa pandemia, tudo passagem comprada, mas infelizmente a gente não pôde estar junto, mas eu acredito que vai haver outras oportunidades, a gente vai estar junto. Só adiou, né? Daqui a pouco. É verdade, a gente vai estar junto. Mas obrigado mesmo pela tua simplicidade, né? Por esse teu amor, carinho com a gente, né? As pessoas que estão aí nos acompanhando, a gente vai ter uma live com o Guto. Guto tá aí, a gente marcou aí dia 2 de junho, a gente vai estar com o Guto aqui também, né, nessa live, e a gente vai poder ouvir um pouco dele, né, a experiência e tanta coisa boa que ele vai ter para compartilhar. Pastor Bud também. É difícil não ter contato com alguém do ministério, Tiago, e a palavra ou o nome Bud não se expressa, né? Não somente em palavras, né, mas nos exemplos e na vivência que todos tiveram com ele, né? Então, a obediência dele transformou a nossa vida, né? É verdade, Tiago. É verdade, é verdade. Então a gente vai estar encerrando aqui. Queria, mais uma vez, obrigado. Você, Raquel, né, essa família aí que aceitou estar com a gente hoje. Obrigado, Guto, todos que estavam aí participando. Pastor Jorge, Silvia, né, tanta gente boa aí. Pastor Júnior, lá de Caruaru e outros mais que... Abraço para Joab, sobrinho de Neves, Pediram aqui para... Meu Deus do céu, tanta gente boa aqui pedindo um abraço. Mas, enfim, obrigado por vocês terem nos acompanhado. Tiago, mais uma vez, obrigado. Já vai encerrar agora a nossa live, viu? E sexta-feira que vem agora nós vamos estar com o pastor Rosilon,
né? Falando sobre finanças pessoais. Olha que Então, legal. vocês estavam falando ontem, né? É, Então, sim. eu peguei aquilo ali pra gente e já tive um favor de Deus já pelaquela Glória a palavra que vocês Deus. lançaram ontem. Tá Que bom? bênção. Ficamos felizes. Um abração, hein? Tiago, um Amamos abraço, Deus vocês. abençoe. Abençoe. Até a próxima live. Forte abraço Até. para Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.